bom, olá. Estou aqui novamente com vocês. Eu sou a Viviane, faço parte do Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe, Pernambuco. Muito bom estar na sua companhia. Você está assistindo o videocast Escutando os Sentimentos, que é uma produção do GESP, aqui de Camaragibe. Esse programa se propõe a estudar, a ler, estudar, não é? A comentar as obras, né? Alguns livros. E no momento estamos trabalhando, estudando o livro Mereça Ser Feliz, que ele foi psicografado pelo Vanderlei Oliveira, pelo espírito da Hermance Dufour. Aqui ao meu lado, para estudar o capítulo 4, temos a Clotilde. Opa, deixa eu colocar aqui a Clotilde e a Denairan, a quem eu dou as boas-vindas. E vamos trazer aqui o conteúdo que a irmã se nos presenteia do capítulo 4. O capítulo 4, que ele vem dizer, vem se intitular, né, informar e conscientizar. Dena e Clotilde, boas-vindas. Olá, Vivi, olá, Dena. Bom estar aqui de novo com vocês e com os nossos internautas. Luiz Carlos é que chama assim de internautas, né? Nosso querido Luiz Carlos, trabalhador também. Isso. Pois é, simbora, povo. Vamos estudar, vamos ler para conscientizar e transformar. Isso, a irmã nos presenteando. A irmã, nesse capítulo, ela é meio que complemento que a gente já conversou em outro capítulo, lá no capítulo 2, né, quando falamos da tarefa da felicidade do tarefeiro espírita em outro programa. E ela já começa com uma frase de Jesus, né, que diz assim: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E engana-se quem acha que essa verdade é o espiritismo, né, gente? Quem pensa que só a verdade espírita é a que vai libertar, está num mundo de ilusão. Não é, Dena? Pois é, essa questão das pessoas se apropriarem, né, das verdades. Na verdade, a verdade a que o Cristo se refere é você, o seu autoconhecimento, que são exatamente as coisas que a gente vem sempre trabalhando, né, no estudo das obras. Conhecendo a verdade, a sua verdade, aquilo que você precisa se transformar, naquilo que você precisa ser burilado, é que faz com que você vá se libertando dos homens velhos, daquelas capas endurecidas, em que os sentimentos ficam com dificuldade de desabrochar e as pessoas serem melhores e mais felizes. Então, essa verdade ela é interior, não é de uma religião, não é de uma situação, porque tudo isso são questões móveis, né? Elas têm muito a questão das transformações de uma sociedade, do entendimento, mas aquilo que é de dentro de você é eterno, né? Então, a verdade é a que é do autoconhecimento mesmo, de você saber quem você é, para que você possa se libertar de todas essas amarras que impedem a gente de ser melhor, de ser mais feliz, de uma sociedade mais humanizada, mais harmoniosa, sem tantos problemas como a gente costumeiramente vemos. A Clotilde, o espiritismo ele pode ser um meio para a gente chegar nessa verdade também, não é? Ela coloca que a educação divina é a finalidade, mas que o espiritismo pode ser o caminho aí para que a gente consiga chegar nessa verdade, não é isso? Isso eu achei bem interessante, Vivi, porque a irmã sempre nos surpreende, né? Muitas pessoas encaram a sua própria religião como sendo a senda segura, o caminho. E ela coloca logo de cara, o Espiritismo é uma senda segura, não é a única, mas é uma senda segura, é um caminho seguro para essa conquista da alma. Ele é meio, ele não é o meio, ele é meio.
para a gente atingir essa educação divina, porque ele traz em si esses conhecimentos e esses alertas, ele estuda profundamente o ser espiritual e as suas interrelações com o mundo espiritual e os espíritos entre si. E nesse estudo ele vai favorecendo esse conhecimento de si. Então, o Espiritismo é sim uma senda segura, é um caminho seguro para que a gente possa atingir essa autotransformação e esse autoconhecimento, porque não existe autotransformação sem autoconhecimento, né? Pena, a gente ouve a toda hora, né, que precisamos entrar em contato com esse ser divino que habita em nós. Mas como a gente consegue entrar em contato? Assim, como é que a irmã se nos traz? Ela convida que a gente entre em contato, mas ela dá algumas dicas. Como é que a gente pode entrar em contato com esse ser divino que habita em nós? Sempre se sugere, né, a questão da meditação, né, para você fazer essa reflexão sobre você mesmo. Não assim é necessariamente aquela meditação que todo mundo fica o tempo todo dando regras de como fazer, mas uma maneira de fazer isso é você se lendo, estudando, você refletindo naquilo que você lê. Por exemplo, na administração, a gente tem o que a gente chama de chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Né? Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, você se habilita, né, a ter uma nova atitude. Então, o conhecimento da doutrina espírita como ferramenta vai trazer para você novos olhares de como é a vida, o que ela significa para o ser imortal que somos. Isso vai criando dentro de você a habilidade de você sair de dentro de você mesmo, observando quem você é ainda, e você se lançando ao outro, se lançando ao mundo. E assim você começa a ter ações que vão fazer com que esse burilamento, esse autoconhecimento vá surgindo, porque você começa a olhar para o mundo e não olhando só para você mesma. Né? Então, o autoconhecimento é isso, você olha para o mundo que lhe cerca e também para dentro de você, naquilo que você precisa ser burilado, naquilo que você precisa ser transformado. Então, é esse conhecimento que a doutrina traz. Então, esse olhar para você parte disso. Porque por exemplo, nesses estudos que a gente faz, uma palavra, um exemplo, dá aquele feeling para você, daquele toque, né? Que você disse, eita, eu não tinha pensado dessa forma. Olha só. Né? E a partir desse momento, você começa a olhar naquilo que lhe tocou e começar a trabalhar essa transformação. Que é a conscientização que ela fala, não é, Clotilde? A conscientização que ela fala, não é? Até porque nesse processo de olhar para o mundo, a gente vai percebendo o reflexo daquilo que somos nós. Né? Então, se eu estou cercada de pessoas amorosas, é porque eu exalo amor nas minhas atitudes. Não adianta eu querer ter uma falsa modéstia de achar que eu não faço isso, eu faço. Mas se, por outro lado, eu fico o tempo todo brigando com as pessoas, reclamando de todo mundo, eu vou ter ao meu redor pessoas insatisfeitas. E também não vai adiantar eu negar isso. Né? Então, esse olhar para o mundo que Lena coloca é um olhar também de ajudar, de conhecer as pessoas, mas é um olhar também para observar no mundo o reflexo daquilo que somos nós, porque muitas vezes a gente tem dificuldade, a gente olha para a gente e hoje, se a gente tem uma baixa autoestima, a gente só vê os defeitos, né? E se a gente tem o ego muito inflado, a gente só vai ver as qualidades. Exatamente. Ou o que a gente acha que são as qualidades. Mas essa visão mais equilibrada é que é o mais difícil, e quando a gente não consegue nesse olhar para dentro, a gente olha ao redor buscando esses reflexos. E aí, nesse processo de confrontar o conhecimento adquirido com aquilo que a gente encontra na gente, a gente vai formando essa consciência, a gente vai entrando nesse processo de conscientização. Se me permite, só uma coisinha que me veio assim à mente, é que em todas as ações, né, todas as
situações que a gente se vê envolvido, a gente tem sempre uma pergunta que a gente sempre diz assim: por que isso está acontecendo comigo, né? E eu me lembro de uma recomendação do Chico Xavier, né, que ele dizia assim: não é por quê, é para que essa situação. Para que eu estou passando por isso? E aí cai exatamente nesse reflexo que Clotilde falou. E quando o que é que o meio está lhe dando de retorno que está fazendo com que você passe por essa situação? Um exemplo também, por exemplo, o desamor, né? Clotilde falou do amor. Se eu dou amor, eu estou cercada de amor. Mas tem, às vezes, situações que você está sendo amorosa, mas você também está encontrando muito desamor. Mas o que é que, para que você está passando por isso? O que é que isso significa? Para que essa situação que você está vivendo? O que é que ela quer mostrar para você? Então, tudo isso vão sendo reflexões, né? Que vai fazendo com que esse autoconhecimento vá começando a ser desenvolvido na gente. Ela fala também de autoeducação, que é muito importante a gente se educar. Mas dentro desse processo, ela chama aí para a lealdade consciencial ou a honestidade emocional, não é, Clotilde? Porque esse olhar para dentro, ele tem que ser honesto. Isso. Ele tem que ser muito honesto, para a gente não terminar gerando uma máscara, né? A gente é craque nessas máscaras, né? Porque em tudo a gente quer esconder, muitas vezes até da gente mesmo, né? A gente acha que, por exemplo, para ser uma boa mãe, estamos aqui três mulheres, né? Não falamos só para mulheres, mas estamos aqui três mulheres, e a gente acha que para ser uma boa mãe, a gente tem que abrir mão das noites de sono, tem que abrir mão de a gente ter um momento de lazer, de autocuidado, e não é por aí. Então a gente vai gerando, a gente vai deixando de cuidar da gente, vai deixando de olhar para a gente, abrindo mão da nossa individualidade em prol de um conceito, de uma máscara da boa mãe. Quando muitas vezes é uma pessoa que tem pouquíssimo tempo, porque trabalha demais, porque está ali na luta, ou o esposo, ou a esposa, a companheira, a pessoa que está dividindo com você está desempregado, ou então você está sozinho na relação, é mãe solo, né? E aí você tem que partir para trabalhar para compensar essa falta da financeira em casa. E aí, quando você para, já é um tempo bem pequenininho junto dos seus filhos. E aí você para e você dá atenção de qualidade. E aí essa pessoa conversa, olha para o filho, percebe que o filho está com um machucão. Essa pessoa, de repente, está sendo melhor mãe do que aquela que se desgastou e se doou noite sem sono para poder fazer a comidinha mais que perfeita, para poder o lacinho estar mais que perfeito, né? Então, esse olhar bem honesto para a gente, para que a gente possa se perceber sem máscaras e sem criar também uma expectativa muito grande para a gente. Eu gostei de uma historinha que Carlos Pereira coloca lá no grupo. Vivi, eu preciso encerrar, mas para dar o Não, não, fechamento. pode concluir. Carlos Pereira colocou uma vez, falando lá pessoalmente no grupo, é, uma pessoa que ele conhecia, ele disse assim: olha, eu sei que ela faz um excelente bolo de chocolate. Não é verdade, fulana? Você não faz um bolo de chocolate? É a pessoa. É verdade, o meu bolo de chocolate é uma delícia. Aí ele vira para ela e diz: mas o seu bolo de chocolate é o melhor bolo de chocolate que existe? Aí ela assustou assim, disse, não, 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 acho que não. Quer dizer, ela teve a sinceridade de perceber: poxa, eu faço um bolo de chocolate gostoso, mas não é o melhor bolo de chocolate do mundo. Então, esse é o tipo de consciência que se precisa ter. Eu sou uma boa mãe, mas eu não preciso ser a melhor mãe do mundo. Então, essa máscara a gente tem que ir tirando, né? Esse peso também. Nesse processo de autoeducação, autoconsciência, né, que ela está chamando aí ela vem falar que não basta
saber que Deus existe, né? Precisa sentir Deus. É mais ou menos isso que você está falando. A gente precisa ter essa consciência de quem somos realmente e, a partir daí, como a gente pode se educar e se melhorar. Eu não sei, eu queria que você pudesse colocar, Dena, ela fala sobre o construtivismo moral e uma renovação pedagógica que ela propõe, né, que ela coloca como um convite nesse capítulo, que a gente possa entrar nesse construtivismo moral e renovação pedagógica. O que seria isso? Eu entendo da seguinte forma: essa construção é de tijolo a tijolo, né? E a gente precisa, a cada dia, ir colocando esses tijolinhos à medida que a gente, ao estudar, ao entender o que é que você veio fazer aqui na Terra, qual o seu projeto reencarnatório, qual a proposta de vida que você tem, o que é que chega às suas mãos para você desenvolver, para você desenrolar, como diz, né? As responsabilidades que chegam até você, para que você vá aos poucos construindo esse seu modo de vida, a sua maneira de transformar, a sua conduta para que você tenha um ambiente melhor ao seu redor e a sua paz interior, sem aquela busca afanosa do perfeccionismo, que já foi outros assuntos que a gente estudou anteriormente, né? Porque dessa forma a gente fica exatamente usando máscaras, porque não tem ainda o cacife da verdade dentro de si. E aí fica usando dessas máscaras, e que acontece até muitas vezes, dizer assim, fulano é espírita dos 50 metros do centro, e depois a pessoa se transforma em quem verdadeiramente é. Então, não precisamos de máscaras, a gente precisa fazer essa construção sólida. Então, a gente não deixa de uma hora para outra de ser quem somos para agradar a um determinado núcleo, seja religioso, seja da sociedade. A gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa dizer, não, eu faço bolo de chocolate muito bom, mas eu não faço o melhor do mundo, até porque eu não conheço outros, né, que posso fazer comparação, que até por sinal não é bom, porque cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem a sua essência, tem seu grau evolutivo, tem as suas experiências particulares. Então, essa construção ela é de tijolinho, sempre constante, né? E a questão pedagógica, pelo meu entendimento, é essa desse acolhimento que a doutrina espírita, os centros espíritas precisam implantar, para que as pessoas se sintam à vontade de abrir seu coração e de dizer, gente, eu ainda tenho tantas dificuldades nessa área, hoje foi um dia difícil para mim, eu fui agressiva, ou então eu fui negligente, e a pessoa ser compreendida e não massacrada, né? Pelo menos é dessa forma que eu entendo. Se Clotilde quiser Flexibilizando, né, Zena? Flexibilizando a questão dos conteúdos para poder a gente compreender melhor as questões que são trazidas. E eu acho também, Dena, a gente aprender a questionar, né? Ela chama de problematizar, mas eu gosto de chamar questionar, indagar. Sabe aquela coisa da criança de 7 anos que chega para a mãe, mãe, por que isso? Aí a mãe responde, mas por quê? E por quê? Ô, menino, pelo amor de Deus! Né? Mas é por aí, é a gente aprender a indagar a situação, o que é que ela está trazendo para a gente. Aí entra também um pouco da questão da informação, a gente olhar para o leque de informações que a gente tem e a gente indagar qual dessas informações vai poder ser útil naquela situação e como é que ela pode ser útil. Então, a gente aprender a fazer as coisas de uma maneira diferente. Eu me lembro quando a gente estava para abrir o Grupo Esperança, a gente foi pensar todas as atividades, porque a gente não queria fazer as coisas na receitinha de bolo que a gente trazia de outras casas espíritas. A gente queria fazer nos moldes que a gente aprende com Hermance e com Kardec, porque Kardec era um grande pesquisador.
né? Então, essa problematização ajuda nesse processo de pegar de colocar formas novas de ver o mundo e com isso a gente conseguir despertar, sair dessa mesmice. Ela, O que a em gente outro capítulo, também... ela colocou essa questão do, só interrompendo, mas sem querer atrapalhar o raciocínio de vocês. Mas, assim, em outro capítulo, um capítulo antes que a gente fez anteriormente, ela coloca essa história da proposta do acolhimento dentro da casa espírita ser um local onde a gente possa tirar as máscaras e ser acolhido sem tanta rigidez. E é nesta mesma casa espírita, e é dentro da doutrina, que a gente recebe também muita informação. Ela coloca que essa informação a gente está recebendo, mas a gente ainda não consegue levar ela para o nível da consciência, que agora é o momento, não é isso? Se me permite, assim, eu sei que você quer, mas assim, você queria escutar um pouquinho Dena também, mas me ocorre agora também uma comparação, e logo em seguida eu passo para a Dena, mas assim, da maior distância que existe entre a mente e o coração, não é? Vá lá, Dena. Não, essa questão da problematização que você falou, né? É que leva a uma fé raciocinada, porque a fé, ela não pode ser uma coisa imposta e dizer que é assim porque Deus quer, por isso e aquilo outro, sem a gente compreender esses desígnios, esses caminhos, pelo menos um nível de compreensão para que a gente possa passar pelos momentos, seja de alegria, de tristeza, sabendo por que tudo isso ao nosso redor, né? Então, assim, a situação que ela fala aí que Vivi comentou, a conscientização de tudo isso que a gente estuda para levar à transformação da gente, né? Então, isso aí é a coisa mais importante que a gente precisa. O mundo está cheio de conhecimento. O próprio Cristo já falou de forma bem simples, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Gente, isso é botar a mão na massa, fazer as coisas acontecerem. Aí vem a doutrina, aí veio outras épocas enxertando as informações do Cristo, e ficou uma coisa bem complicada. Aí veio o protestantismo como protesto para voltar à simplicidade, aí veio o próprio protestantismo enxerta de coisa, e assim as pessoas vão complicando a vida, né? Aí vem a doutrina espírita descortinando para a gente o plano espiritual, mostrando que lá é onde é a causa de tudo, e que a gente está na matéria exatamente para se desenvolver, consertar os equívocos, de uma forma também muito transparente, tranquila, e as pessoas vão se asfixiando, querendo um paraíso de uma hora para outra, querer ser anjo de uma hora para outra, usando máscaras e roupas diferentes, mas é dentro da gente. A gente tem uma aura que é a nossa identidade espiritual. É tanto que quando desencarna, né, as informações que a gente tem é que ninguém consegue ficar sob proteção assim das máscaras, porque a gente tem essa energia dentro, né, que nos circula, que nos mostra quem somos. Inclusive, até os nossos adversários, né, no plano espiritual, nos encontram na matéria por conta dessa energia que a gente tem dentro da gente. Então, não adianta maquiagem, batom, roupa, brinco, nada. Isso tudo são máscaras que tentam, né, burlar quem verdadeiramente a gente é, a nossa beleza ou a nossa feiura interior. É isso. Então, se quiser Que complementar. possamos, né? É, Eu acho que, se me permite, que possamos, assim, a cada dia, diante de tanta informação que a gente recebe dentro da doutrina, que a gente possa utilizar essas informações para burilar isso tudo dentro da gente. A gente tem que ouvir, a gente tem muita informação, mas a gente também precisa selecionar, porque vem informação tudo que é lá, toda hora, a gente precisa selecionar. E dentro E tudo daquilo que a isso, gente entende, a e gente tudo possa isso, trabalhar, né, no nosso interior. e tudo isso é para trabalhar nossa sensibilidade, é desenvolver o sentimento. E isso só ocorre dentro de uma coletividade, é quando ela fala aqui.
da necessidade da gente estar no espaço coletivo, seja dentro do centro, seja dentro de um espaço religioso, seja no seu trabalho, na sociedade, porque é entre essas trocas entre a gente, com a diversidade dos carismas, né? Que a gente vai entrando em choque uns com os outros e vamos nos exercitando nas questões das virtudes que a gente precisa desenvolver. Então, a importância de você não pode viver no ostracismo, você não pode. Acho que Dena travou, ou fui eu que Eu estou travei? achando. Não, eu acho que está com um probleminha na internet, mas você ia Pronto, complementando, não é? chegamos. Travou um pouquinho, né, Dena? Eu ia comentar, Dena, sobre essa questão que ela coloca, só voltando um pouquinho, porque eu senti que ficou faltando eu comentar sobre isso, a questão dessa construção essa reciclagem, né? De a gente não utilizar os velhos padrões nessa reciclagem. Ela fala do desenvolvimento de uma humildade muito grande, né? E por que essa humildade muito grande? É porque precisa ter humildade, beleza, precisa ter humildade, mas nessa circunstância específica, porque na hora que a gente vai construindo novas formas de fazer, a gente vai acertar e a gente vai errar. Então, a gente precisa estar atento e ter humildade para reconhecer que falhou, o nosso modelo novo, digamos assim, né? Falhou e a gente precisa modificar naquele ponto, acrescentar. Eita, mas esse aqui tá funcionando, beleza, mas tem alguma coisa aqui que a gente pode fazer para melhorar. Então, vamos incorporar essa nova prática. Então, a gente vai trazendo coisas. Por outro lado, nessa tribuna da humildade, né, como chamam lá no Hospital Esperança, esse espaço que Vivi estava rememorando aqui do outro capítulo que a gente estudou, nesse espaço que se cria para que as pessoas sejam sinceras, para que as pessoas falem, para que a gente também se exponha, isso não vai funcionar se não tiver humildade. E isso aí não pode ser apenas naquele momento, como o Dena estava lembrando, a questão do espírita de 50 metros, né? Não pode ser só naquele instante que a gente se reúne, pronto, estamos aqui na tribuna da humildade. Não, esse espaço de ser sincero termina sendo a toda hora, a todo instante. Eu vou chegar para Vivi e dizer, Vivi, olha, aqui, ó, em particular, assim, assim, assim. Vivi vai chegar para mim e dizer, ó, aqui em particular, assim, assim, assim. E a gente fala com sinceridade, e a gente, poxa, será que é mesmo? E aí eu vou lá e repriso, né, como no filme, e repriso a minha atitude para verificar. Então, essa coisa da humildade tem que ser o tempo todo, né? É como ser espírita, ser médium, ser espírita tem que ser 24 horas, né? A gente não pode esquecer isso. Não somos Isso. espíritas só dentro da casa espírita, né? Não podemos ser caridosos só ali e nem médios, né? Só ali. Temos que trabalhar isso 24 horas, né? Por isso que o título do capítulo é informar e conscientizar. Ela fala que já temos as informações, vão chegar novas, mas a gente precisa trazer isso para a consciência, ser sincero, ser humilde e ter essa honestidade para nos enxergar como somos e como pessoas a melhorar. Dena e Clotilde, eu queria agradecer mais uma vez por vocês estarem conosco. Eu acho que a gente conseguiu aqui trazer a ideia do capítulo 4 do Mereça Ser Feliz. Queria convidar os internautas, né, você que está do outro lado da telinha, para deixar o seu like se gostou. Queria convidar você também a compartilhar esse programa, né, com seus amigos, nas suas redes sociais. Isso é muito importante para nós. Deixa um comentário que a gente vai ler com muito carinho também. E agradecer mais uma vez às meninas e convidar vocês para o próximo sábado, um novo programa, se Deus assim permitir. Até o próximo, Clotilde, até o próximo, Denairão. Tchau, tchau, Vivi. Tchau, tchau, Dena. Pessoal que acompanha a gente, deixe seu like e vamos para o próximo. Ok, meninas, um beijo grande no coração.
Felicidade para todo mundo. E leiam um livro, viu, pessoal? Leiam, vocês que estão Sim, lá porque o na que a gente fala aqui telinha. é um pedacinho só, né? E é uma forma de vocês também lerem e dizer, poxa, aquilo que as meninas falaram, eu concordo, discordo, porque é assim que a gente cresce. Né? Não É isso podemos ter mesmo. receitinha de bolo para nada. É É, só o convite caminho, é feito. só o caminho. É Até isso. logo. Um Beijo. abraço a todos. Tchau.